Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade Elétrica. Essa aula de hoje é dedicada aos perigos da eletricidade. Você que é eletricista, você que está iniciando, a eletricidade traz sérios riscos. Então, essa aula eu elaborei para vocês para que possamos fazer a identificação dos perigos da eletricidade. Então, pessoal, os perigos da eletricidade. Quais são os perigos da eletricidade? Primeiramente, é muito importante que a gente tenha o seguinte entendimento, que toda atividade biológica de nosso corpo, né, seja uma atividade glandular, nervosa, ela é estimulada ou controlada por impulsos de corrente elétrica. Então, o nosso organismo, todas as nossas atividades glandulares, musculares, né, é controlada por impulsos de corrente elétrica. Essa corrente no nosso corpo, ela é conhecida como corrente fisiológica. Então, nosso organismo recebe pequenos impulsos, as glândulas, os músculos, né, para que ele entre em funcionamento de forma adequada. Essa corrente no corpo humano, natural dele, é conhecida como corrente fisiológica. Ok, se uma corrente externa provocada por um choque elétrico, somar a essa corrente fisiológica por um choque elétrico que eu estou colocando, ocorre uma alteração das funções vitais do nosso organismo. Essa corrente externa, ela pode levar o indivíduo à morte. Então, por isso que é importante entendermos os perigos da eletricidade, porque se você não toma as medidas corretas em uma instalação elétrica para proteger contra choque, fazer uma instalação adequada, você vai trazer sérios riscos às pessoas e os animais. O objetivo dessa aula é mostrar para você os perigos da eletricidade. Bom, o efeito da corrente elétrica no nosso corpo, porque o nosso corpo tem uma resistência. Aí, pela primeira lei de Ohm, nós podemos dizer que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência, né? O nosso corpo tem uma resistência. E o efeito da corrente que passa por o nosso corpo em função de um choque elétrico, esse efeito da corrente, primeiramente, esse efeito do choque e da corrente, ele vai depender muito da intensidade da corrente. Qual foi a intensidade da corrente? E vai depender de um outro fator muito importante, o tempo de exposição. E o outro fator que depende também, o percurso através do corpo. Qual é o percurso da corrente através do corpo? E o último item é as condições orgânicas do indivíduo. Ou seja, o indivíduo está doente, está debilitado, não é? Está molhado ali, não é? Então, são esses 4 fatores que vão determinar a gravidade do choque elétrico. Então, vai depender da intensidade da corrente, do tempo de você estar ali exposto àquela corrente, o percurso da corrente no seu corpo e as condições orgânicas de cada indivíduo. E a corrente ela é definida, ela tem tensão pela resistência do corpo humano. Os efeitos da corrente. O primeiro efeito da corrente elétrica no nosso organismo, ele é conhecido como tetanização. A tetanização, pessoal, é uma contração muscular produzida pela corrente elétrica.
Então, quando você toma um choque elétrico, o músculo ele vai se contrair e em seguida ele retorna ao seu estado de repouso. Só que essa contração ela é provocada por uma diferença de potencial, uma DDP, e esse evento de contração e descontração, ele ocorre várias vezes, ele repete várias vezes, tá? E nessa condição, como ocorre várias contrações, o que vai acontecer? Vai acontecer que o músculo, quando ele cessa essa contração, ele fica na condição de agarrar ali naquele condutor elétrico. Outro conceito importante é o conceito que a gente diz assim, limite de largar. O que é o limite de largar? É a corrente máxima que uma pessoa, corrigindo aqui, que uma pessoa pode suportar ao segurar um condutor energizado. Qual que é o limite de largar quando eu seguro um condutor elétrico, por exemplo? O limite de largar é a máxima corrente que uma pessoa pode suportar ao segurar um condutor energizado. Outro ponto que a corrente elétrica pode provocar são as queimaduras. A passagem da corrente elétrica pelo corpo, ela é acompanhada do desenvolvimento de calor por efeito Joule, podendo produzir queimadura, porque o corpo é constituído de água, né? Então a corrente produz calor e esse calor por efeito Joule pode provocar queimadura. Quanto maior for a densidade de corrente e mais longo o tempo de permanência, mais graves são as queimaduras produzidas pela corrente. Outro efeito também, esse é o gravíssimo, produzido pela corrente elétrica, é a fibrilação ventricular. É o efeito mais grave que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, a corrente elétrica em corrente alternada, 50 e 60 Hz. O coração para de bater corretamente, ele descompassa, ele fibrila. Então, essa é o efeito mais grave. Efeitos da corrente elétrica são os transtornos cardiovasculares. O choque, quando você toma, ele afeta o ritmo cardíaco, podendo causar um infarto e uma taquicardia. Pode provocar queimaduras internas, a energia dissipada, ela produz queimaduras internas, coagulação e até mesmo carbonização. Queimaduras externas, produzidas por arco elétrico, por exemplo, né, a 4.000 graus Celsius. E outros transtornos pela consequência da passagem da corrente, né? Você pode ter um transtorno auditivo, perder a audição, perder a visão, nervoso e renal. Esses são os efeitos produzidos pela corrente elétrica. Voltando ao limite de largar, em corrente alternada, o limite de largar é a máxima corrente que o corpo humano pode suportar, como eu tinha definido anteriormente. Esse limite de largar varia entre 6 mA a 14 mA em corrente alternada na frequência de 50 e 60 Hz, com média de 10 mA para as mulheres. Para os homens, entre 9 e 23 mA, com média de 16 mA no caso do homem. Aí eu repito, você que é eletricista, o que é importante? Você prever toda a instalação de proteções contra choque, por fuga,
né, utilizando o IDR, o DR, né, que são dispositivos de proteção contra a fuga. É importante observar esse limite de largar. Né? O limite de largar para o homem 16 miliamperes, para a mulher 10 miliamperes. Aqui alguns outros efeitos da corrente. Entre 3 e 10 miliamperes provoca a eletrização, né? A eletrização, a passagem da corrente, ela provoca alguns movimentos, como vocês podem estar vendo na figura, né? No desenho, quando toma um choque, né? No desenho, né? A gente está assistindo um desenho, aí vê um bonequinho lá, encosta numa tomada, aí ele começa a tremer, né? Isso é a eletrização, né? Entre 3 e 10 miliamperes. Em 10 miliamperes, já ocorre o evento que eu falei para vocês, que é a tetanização, né? Então, a passagem da corrente elétrica provoca contrações musculares, provocando um agarramento, dependendo do ponto que se toca, ou a repulsão. Corrente de 25 mA, pessoal, é fatal, né? Também, porque pode provocar uma parada respiratória, isso quando a corrente atravessa pelo cérebro da pessoa. A corrente entre 25 e 30 mA provoca asfixia, né? Corrente passando pelo tórax. De 60 a 75 provoca a fibrilação ventricular, ou seja, a corrente atravessa o coração. Passagem da corrente pelo corpo, aqui eu tenho as piores posições possíveis, né? Então, quando a pessoa segura, né, ou ela tem contato a duas partes energizadas, olha o movimento da corrente aqui, passando pelo coração. Aqui, encostando numa parte metálica condutora, encostando a cabeça. Olha por onde a corrente vai pela cabeça. Olha essa situação aqui, né? A pessoa com o pé no chão, aqui molhado, esse lado aqui, olha por onde a corrente passa. Né? Não atingiu o coração. Mas nessa situação, olha aqui essa situação de baixo. A corrente passa direto pelo coração. Olhando de frente, o pé esquerdo aqui está molhado. Então, a corrente ela procura o menor caminho. Né? Essa situação, pior das piores, né? Encosta-se aqui a cabeça, com o chão molhado, a corrente circula, né, e passando pelo coração e dividindo aqui. Como eu tinha comentado, o efeito da corrente depende da sua intensidade, depende do tempo que você fica exposto, depende por onde a corrente passa no corpo, que é essas formas que eu estou apresentando aqui para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho bem rápido da fibrilação. Né? Eu vou só dar uma definição básica aqui de alguns termos, né, para que a gente possa ter um entendimento mais voltado para a parte elétrica, né? Até porque a gente precisa ter pelo menos um entendimentozinho básico do funcionamento do coração. Né? Os ventrículos do coração, pessoal, eles são responsáveis por bombear o sangue, né, para que ele circule sistematicamente pelo nosso organismo. O coração ele bate em torno de 60 a 90 vezes por minuto. Né? Se vocês observarem, a frequência elétrica da nossa rede é 60 Hz, muito próxima, né, desse batimento cardíaco. E aí tem um evento que a gente chama de ressonância. Todo mundo já ouviu falar. O que é ressonância? Ressonância é quando um corpo físico, né, recebe um sinal cuja frequência é a mesma frequência natural de batimento desse corpo. Aí você tem uma transferência de máxima energia para aquele corpo. Né? Então, como o coração está entre 60 e 90 vezes por minuto, ele está próximo da frequência elétrica da rede. Isso não é muito bom, isso torna a frequência de 60 Hz perigosa, assim como a de 50 Hz.
O ventrículo do coração, então, ele tem o ventrículo direito, está mostrado aqui, que eu mostrei, estou ticando aqui para vocês, e o ventrículo esquerdo. O direito está aqui em azul e o esquerdo aqui em vermelho. Esses ventrículos, eles são responsáveis pelo bombeamento do sangue para o nosso organismo. Então, aqui está o ventrículo e aqui o ventrículo. Então, esses dois ventrículos, o direito e o esquerdo, vão bombear o sangue para o nosso corpo. Aí, o nosso coração ele tem um batimento que varia de 60 a 90, e nós temos a geração, através de um eletrocardiograma, vocês vão observar as ondas conhecidas como ondas P, Q, R, S e T do nosso coração. A onda P, aqui mostrada, ela representa a despolarização atrial, ou seja, ela registra o momento onde acontece a contração do coração, né? A contração atrial. O complexo QRS, ele representa a despolarização do ventrículo. E a onda T representa a repolarização do ventrículo, que acontece ao final do período de injeção. Então, veja bem, o coração está batendo, bombeando sangue. Então, ele vai ter um processo de despolarização e repolarização. O risco de choque elétrico, o momento do choque elétrico, o risco maior, é quando acontece no período mais vulnerável, que é o período onde o ventrículo está no processo de repolarização. Então, imagina, eu estou mandando o sangue, né, para o organismo e eu sofro ali no ventrículo uma repolarização. Né? É nesse período da repolarização, né, é o período mais vulnerável, onde se acontecer um choque elétrico, ele é fatal. Então, veja bem, quando eu coloquei para vocês que o risco do choque elétrico depende do tempo de exposição, então quanto mais exposto você está, maior é a probabilidade deste choque atingir a onda T de repolarização do ventrículo. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o normal de um eletrocardiograma, onde eu tenho as ondas P, Q, R, S, T. Aqui eu tenho o período mais vulnerável, né? É o período da repolarização. Aqui vocês podem ver que nesse período você tem uma maior pressão arterial. Olha aqui, vocês podem observar que tem-se uma polarização, uma pressão arterial maior na onda T, né, onde ocorre a repolarização do ventrículo. Né? Aí depois a pressão, quando chega na próxima onda, a pressão cai, né? E na repolarização, vocês podem observar aqui, olha, na despolarização QRS, a pressão é baixa. Depois a pressão sobe na onda T. Então, aqui é o período mais vulnerável. Então, quando você toma um choque elétrico e atinge a onda T, que é o próximo que vem aqui, onde eu estou mostrando nesse evento aqui para vocês, olha, o que vai acontecer? Ali você está tendo pico de pressão. Quando acontece o choque nessa repolarização do ventrículo, você tem uma elevação da pressão e depois essa pressão arterial ela cai. Vocês podem olhar a curva aqui, ela cai. É nesse momento que ocorre a fibrilação. Na verdade, o seu coração ele continua batendo, só que na verdade não no compasso dessas ondas. É como se ele estivesse vibrando. Olha a forma de onda do coração. Ele começa a ter aquela vibração. É onde ocorre o que a gente chama de fibrilação. Aí, para resolver o problema, é necessário um desfibrilador, né? Para que a pessoa tome um choque novamente e o coração
entre na cadência do batimento. Bom, aí eu entro na parte elétrica, medidas de proteção na sua residência. Você que é eletricista, engenheiro, não deixe passar batido as medidas de proteção, que são medidas exigidas pela NBR 5410 desde 1997. Né? Uma delas é instalar sistema de aterramento na residência, virou lei desde 2006. Então, você, eletricista, que vai fazer uma instalação elétrica numa residência, né, faça um sistema de aterramento. Né? O aterramento ele evita o contato indireto. E também instalem o dispositivo de proteção para fuga de corrente, que é o DR ou IDR, interruptor diferencial residual. Caso uma pessoa encoste, uma criança enfie o dedo na tomada, por fuga de corrente, o disjuntor IDR, o IDR ou DR, vai sofrer o processo de desarme e vai salvar a vida das pessoas. Esse gráfico aqui apresenta, para a gente finalizar a nossa aula, já que eu falei de tempo de exposição, a gente tem as zonas, né? Zonas onde você tem risco de choque elétrico, né? Em relação a tempo de exposição e corrente. A zona 1 e a zona 2, em geral, não tem nenhum efeito fisiológico perigoso da corrente. Não é? Tá aqui, olha. Essa corrente em miliampere, entre 0,2 até 5 miliamperes aqui, representa a zona 1. Né? É a zona onde não tem nenhum efeito fisiológico perigoso. A zona 3 aqui, ó, vocês podem observar essa zona 3. Essa zona 3 é a zona onde você não tem risco de fibrilação do coração. Olha aqui, a corrente não atinge aqueles 75 miliamperes. A zona 4 já tem fibrilação do coração. E a zona 5, né, risco de fibrilação, 50% de probabilidade. Então, aí eu digo para vocês, quando a gente instala um DR, qual é a sensibilidade desse DR? Estabelecido pela norma, 30 milissegundos. Não é? E qual o tempo que um DR deve levar para desarmar? No máximo 200 milissegundos, que é o tempo que a pessoa ainda suporta aquela corrente circulando no seu organismo. Então, pessoal, dessa forma a gente encerra mais uma aula no nosso canal, né, o canal da Universidade Elétrica. Foi utilizado como referência bibliográfica o livro da editora Pearson, de instalações elétricas, do nosso engenheiro Ademaro Cotrim. Um abraço a todos e obrigado e até uma